Graça e paz a todos, irmãos. Venho novamente trazer um conteúdo da palavra de Deus para vocês. Eu senti no coração a necessidade de trazer para vocês nesse momento um assunto de escatologia, ok? De fim dos tempos. Mais especificamente, os capítulos 12, 13 e 14 de Apocalipse, ok? E esses versículos, eles claramente vão dizer sobre a grande tribulação, sobre a vinda de Jesus. Vai falar sobre vários temas, vai falar sobre a besta, entende? As duas bestas, né? O falso profeta e o anticristo. Mas enfim, sem demora. Antes de começar o capítulo 12, é tocada a sétima trombeta. É tocada a sétima trombeta no capítulo 11, ok? Do verso 15 até o 19, descreve que se tocou a sétima trombeta. A gente tem que entender a ordem do livro de Apocalipse da seguinte maneira. Ele sempre volta aos mesmos assuntos. Por exemplo, ele falou sobre a sétima trombeta, que eles foram arrebatados. Ele falou dos 7 selos de Deus que foram abertos e as 7 trombetas. E a palavra de Deus fala que na sétima trombeta haverá o arrebatamento. Ok? Ok, e daí a partir daí ele lista novamente o surgimento do anticristo, porque ele falou o que vai acontecer nas trombetas, o que vai acontecer também nos 7 selos, na abertura dos 7 selos. Mas durante esse período da abertura dos 7 selos e do toque das 7 trombetas, entre esse período vai surgir o anticristo. E agora ele vai começar a descrever justamente isso, a perseguição aos cristãos e aos judeus, no verso 12 e no verso 13, no capítulo 12 e capítulo 13, perdão. E no capítulo 14 vai descrever a cega da terra, que é quando Deus vem para arrebatar de fato a sua igreja, ok? Diz o seguinte: e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Vamos entender. O primeiro sinal é uma mulher vestida do sol. Esse sol, ele está fazendo uma referência ao brilho, à glória de Deus. Essa mulher é vestida com o Espírito de Deus, ok? Essa mulher é a igreja. É a igreja como um todo, mas algumas características que vão estar aqui são características exclusivas do povo judeu, ok? Qual que é a característica exclusiva do povo judeu? Ela é vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre sua cabeça. Que coroa de 12 estrelas são essas? As 12 tribos de Israel. Compreende? E também o número dos 12 apóstolos que vieram da nação de Israel. Ok? E diz o seguinte: estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Nós sabemos que, quando se trata dessa figura de linguagem de estar grávida, com dores de parto, de contrações, nós sabemos que Paulo sempre falou desse termo como um termo de tribulação, de angústia, um termo em que a pessoa ela está sendo perseguida pela causa do evangelho. E é isso que nós cristãos desejamos. Por quê? Porque nós sabemos que se participarmos com Cristo na semelhança de sua morte, também participaremos com Cristo na semelhança de sua ressurreição. Quando Ele vier, seremos ressuscitados, a fim de morarmos com Ele no céu. Os mortos ressuscitarão primeiro, diz a palavra de Deus. E logo em seguida, os que estiverem vivos terão seus corpos transformados e serão arrebatados por Deus. Então, muito dificilmente não será visível
a questão de que sejam salvas essas pessoas, ok? O povo que aceitar a marca, eles vão ver tudo isso acontecendo e já não terá mais tempo, não terá mais chance, ok? E diz o seguinte: e viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, representando Satanás, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre suas cabeças 7 diademas, ok? Então a gente vai ver que esses chifres, esses diademas, eles representam pessoas, reinos. Representam pessoas e reinos que já existiram, e um reino que há de existir, que é o reino do anticristo, ok? Que a gente percebe mais pra frente que ele vai falar que esses reinos, e um desses chifres, na verdade, no livro de Daniel vai descrever que um desses chifres é o anticristo, entende? É um chifre que tem uma boca e fala arrogantemente contra as coisas de Deus, ok? Ele diz: e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e as lançou sobre a terra. O que ele está querendo dizer? Com a influência de Satanás, ele influenciou 1/3 do céu a se rebelar contra Deus. 1/3 dos anjos do céu. E lançou sobre a terra esses anjos. Ele foi lançado para a terra juntamente com esses anjos. E eles estão aqui para nos tentar com relação ao pecado e nos levar à ruína, à destruição. E dizia: o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Esse filho que vai dizer aqui é o próprio Jesus, ok? Quando isso aconteceu? Quando Maria estava para dar a luz de Jesus. O governante da época pediu aos magos, na verdade, 3 magos, alguns evangelhos vão dizer, né? Que fosse até Jesus e entregasse a localização de Jesus para esse governador, a fim de que ele pudesse matar Jesus, ok? Ele iria fingir que ia lá para adorar Jesus, para matar Jesus, antes dele nascer. E diz: e deu à luz um filho varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Esse aqui é o próprio Cristo, porque depois que ele ressuscitou, ele continuou ainda com os discípulos, e logo mais ele subiu ao céu, e os anjos disseram: por que olhas esse Jesus que vai ao céu? Pois da mesma maneira que ele vai, ele voltará. Então, a gente tem essa promessa de que ele não apenas foi, mas que ele há de voltar, ok? Quer os homens acreditem nisso ou não, quer eles acreditem de todo o coração, ou eles achem que isso é uma fábula, isso vai acontecer eles querendo ou não. Quer eu queira, quer você não queira, independente do que você acha ou do que eu acho, essas palavras vão acontecer, ok? E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias, que é os 3 anos e meio da grande tribulação. Que mulher é essa? O povo judeu, ok? Como está descrito aqui, o povo judeu. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalharam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais se achou o seu lugar nos céus. E foi precipitado o dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força do reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, a qual diante
do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram, e não amaram suas vidas até a morte. Então aqui, Apocalipse 12 está relatando que haverá uma perseguição. E depois desses 3 anos e meio, que está falando que o povo judeu será mantido por Deus para que não passe pela grande tribulação, quando acontecer isso, todas essas coisas, Deus encherá os homens com coragem para que vivam, entende? Vivendo para Cristo de fato. A coragem que talvez você ache que você não tem hoje, ela será alcançada. Mas uma coisa que eu peço a vocês: permaneçam com Deus. Não abandone os princípios de Deus, os princípios da fé. Não barganhe com o mundo os seus valores. Ok? São valores eternos, valores que nos levam a um patamar de vida que nós nunca conhecemos. Pois não nos será apresentado a morte, não nos será apresentado as dores, não nos será apresentado angústias, não será apresentado tristeza, não será apresentado mais a fome nem a sede, mas antes adoraremos a Deus no céu de tal maneira que nós não conhecemos. Ok? Porque quando adoramos a Deus, adoramos com angústia e pesar, porque neste corpo pecamos, e porque neste corpo habita o pecado e a indignidade diante de Deus, porque não somos dignos do seu amor e de sua graça, mas ainda assim Ele deu por nós o único sacrifício eficaz para perdoar os pecados, e esse sacrifício estava em seu Filho Jesus na cruz, nos reconciliando com Deus. Então permaneçam na fé, permaneçam na graça. Eu sei que não é fácil, é extremamente difícil, é extremamente angustioso andar neste caminho. É um caminho cheio de espinhos, cheio de dificuldades, cheio de pedras de tropeços que o inimigo vai colocar diante de nós. Mas é necessário você se manter com Deus, é necessário você se agarrar a Deus, porque Ele é a única esperança da sua salvação. Muitos se escandalizam neste Cristo, que diz: aquele que buscar salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que por causa de mim e do Evangelho perder a sua vida, esse a salvará. Este Cristo escandaliza muitos. E eu digo, até mesmo eu às vezes me sinto escandalizado com isso, porque às vezes eu sinto como é difícil ouvir essas palavras. Por mais que eu pregue para as pessoas o tempo todo, eu sinto quanto é difícil. Eu sinto que não é fácil você ouvir e ter por obrigação que de fato você não é mais inocente com relação a isso. E sentir que você não é ignorante quanto a isso, ao ponto de não entender mais que aquele que recusa dar sua vida a Cristo pode perder a salvação. E essa responsabilidade é muito grande, não é apenas pregar, mas apenas viver também esta pregação ao ponto de morrer. O apóstolo Paulo ele vai dizer: visto que muitos de nós ainda não temos resistido ao pecado, resistido às tentações, a ponto de derramar sangue por causa de Cristo. E o que ele repreende nos irmãos nesse momento? Que eles não estavam resistindo à perseguição a ponto de derramar sangue, e muitos estavam desanimando na fé. Muitos estavam se afastando de alguma maneira de Deus. E não estavam sofrendo perseguições tais como os profetas, como os apóstolos estavam sendo perseguidos, e como muitos outros também estavam. Então, a nossa fé, ela há de se revelar. Esse momento de tribulação que Jesus falou: no mundo tereis aflição, ele há de chegar esse momento de aflição. Mas enquanto não chega, Deus ele não quer encher o seu coração com desespero. Ele não quer encher o seu coração com angústia. Como você pode se angustiar por um tempo que ainda não chegou?
É necessário descansar o seu coração em Deus, nas coisas de Deus, e ter por prazer praticar a sua palavra, a fim de que a nossa alma, o nosso coração, não tenha nada a nos acusar diante de Deus. Ok? E diz: pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, ai dos habitantes na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz, o varão. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então, as pessoas elas vão ser perseguidas. O povo judeu será perseguido. E Deus preparará um lugar. Essa asa de grande águia que está dizendo é um lugar preparado por Deus. É uma provisão de Deus, um cuidado de Deus com o seu povo. E diz: o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra com o resto da sua semente. Por que resto da sua semente? Ora, o povo judeu vai estar num ambiente em que eles serão sustentados por Deus, a fim de convertê-los pouco a pouco, a fim de que quando se apresentarem diante de Deus no fim desses 3 anos e meio, eles sejam salvos. Porque é uma promessa e uma profecia de Deus que vai se cumprir com o povo judeu, porque fala que aquele que estiver sobre o monte do Senhor e invocar o seu nome será salvo. Acontecerá que todo que invocar o nome de Jesus, o nome do Senhor, será salvo. Compreende? E essa é uma promessa não exclusiva do povo judeu. Essa é uma promessa exclusiva para nós. Porque também, se confessarmos o seu nome diante dos homens, ele nos confessará também diante de Deus, diante do Pai, diante dos anjos. Ele nos confessará como se participando de seu povo. Ok? Como sendo participante de suas ovelhas. Então ele diz: e foram dadas à mulher asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao lugar onde é sustentada por 3 anos e meio, né? E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. O que é essa água como um rio? É um exército. Tanto que depois desse capítulo 12, ele vai falar do surgimento do anticristo. Então, quando o anticristo se levantar, ele vai dar ordem ao exército para que vá atrás do povo judeu. Porque ele é quem fará guerra com o povo judeu primeiro. Visto que não conseguiu destruir todos eles, visto que não conseguiu matá-los, ele se enfurecerá contra todas as nações, contra todos aqueles que guardam o testemunho de Jesus. Irá atrás deles. E diz: e a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca, e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Então, nesse tempo, o chão vai se abrir. Este exército que o anticristo enviar para perseguir o povo judeu será engolido pela terra, como Deus fez muitas vezes no passado, com homens que arrogantemente resistiam a Deus, resistiam ao seu espírito e não davam ouvidos à sua voz. Ele fará isso com este povo, com este exército que perseguirá o povo judeu no tempo do fim. E diz o seguinte no verso 17 de Apocalipse 12: e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo.
Isso é muito interessante. Isso é algo que a gente tem que se atentar. Quem é esta mulher? É toda a igreja, porque não existe separação entre grego e judeu, bárbaro e cita, servo e livre. Pelo contrário, Cristo é um em todos. Mas em todos quem? Todos que o buscam, todos que clamam o seu nome, todos aqueles dos quais se encontram escritos no livro da vida. Ok? E daí o Apocalipse 13 vai narrar o surgimento das duas bestas, né? O anticristo e o falso profeta. E ele vai dizer o seguinte: e eu me pus sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. A gente tem que entender o seguinte: o que é nome de blasfêmia? Escrita na cabeça da besta que se encontra aqui. O nome de blasfêmia nada mais é do que uma entrega total aos demônios, à idolatria. É uma entrega total a coisas que desagradam a Deus. A pessoa que adora o diabo, adora Satanás e os seus anjos, dizendo que está adorando Deus, esta pessoa está levando sobre si um nome de blasfêmia. Ela está levando sobre si o nome desses demônios. E está honrando esses demônios no lugar de Deus. E a seu devido tempo colherão as consequências. Por que você acha que existem tantas pessoas endemoniadas no mundo? Você não percebe, eles se escondem no coração humano. Mas a verdade é, no mundo espiritual, nomes de blasfêmia são nomes de demônios. É impossível você dizer que não é nome de demônios, porque eles colocam esses nomes em si mesmo para afrontar a Deus. Ok? Para manchar a santidade de Deus em partes. Mas a santidade de Deus não pode ser manchada. A reputação de Deus não pode ser manchada por obra de qualquer homem. Nem pelos falsos cristãos. Não pode ser manchada a reputação de Deus. Porque Ele é triplamente santo. Ele é justo e verdadeiro, justo juiz, que com grande ira julga as nações. Ele faz o que Ele quer e não há quem possa dizer o que Ele deve fazer ou não. Ok? Então Ele diz, tem essa besta que surge, tem a mesma semelhança de Satanás, as mesmas descrições. Ela também tem 7 cabeças, ela também tem 10 chifres, e sobre os seus chifres sempre tem 10 diademas também. E sobre suas cabeças um nome de blasfêmia. Então, o que acontece? Esses 10 chifres, o que vai dizer, não sei se é no livro de Apocalipse ou no livro de Daniel, mas vai dizer que esses 10 chifres são os 10 reis. 10 reis. Pelo menos nos livros de Daniel diz que são 10 reis. E o 11º rei é o anticristo. É o que vai relatar no livro de Daniel. Pelo que dá para entender, o anticristo ele terá 10 conselheiros, 10 pessoas de sua confiança. Ok? E ele diz o seguinte: e a besta que vi era semelhante a um leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poderio. Então, o anticristo e Satanás compartilham do mesmo propósito. Compartilham do mesmo propósito. Receber adoração, perseguir o povo judeu e instituir uma marca. Que essa marca nada mais é levar sobre si esses nomes de blasfêmia. Ok?
Não é meramente comprar e vender apenas. E diz: eu vi uma de suas cabeças como ferida de morte. Essas cabeças são vários reis que perseguiram o povo de Deus durante toda a Escritura, ok? E esse último rei, ele é uma dessa cabeça que vai ser ferida de morte. E diz: e viu uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca que proferia grandes blasfêmias, e deu-se-lhe o poder para continuar por 42 meses, que é a mesma coisa que 3 anos e meio. Só que eu quero dizer o seguinte: esse povo será levado a adorar Satanás. Sabe Satanás que as pessoas odeiam? Você fala de Satanás para elas, que é um inimigo astuto, que elas têm que se acautelar, tem que tomar cuidado com as artimanhas do inimigo, e elas não se atentam. Quando se levantar este homem para julgar as nações, quando se levantar esse homem para fazer a separação do joio e do trigo, sim, o anticristo é um instrumento de Deus para separar o joio do trigo. Sabe como eu posso confirmar isso? Através das Escrituras? Através de Nabucodonosor. No livro de Daniel, declara que Nabucodonosor, ele é um rei semelhante ao anticristo, só que no tempo passado. E este rei, corrupto, mau, pensava estar fazendo a sua própria vontade. Pensava que ele era um Deus e fez para si uma imagem, como o anticristo fará para si uma imagem. E os que não se curvavam, ele queria matar, como o anticristo também fará isso. E uma coisa que a gente pode se atentar desde já: a misericórdia de Deus é para aqueles que o buscam, para aqueles que o amam. Mas todos aqueles que amam as coisas dessa terra, na maioria das vezes, eles se enganam achando que estão com Deus, mas na verdade o seu coração está longe dele. As pessoas que amam as coisas dessa terra, quer seja o alimento que ele come, quer seja o dinheiro que ele tem, quer seja a mulher que ele tem, quer seja o filho que ele tem, quer seja a mãe, quer seja o pai, se amardes essas coisas mais do que a Deus, certamente perecereis. Certamente sereis condenados. Porque o maior mandamento é este: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. E o segundo é semelhante, não é igual. Nunca será igual. É semelhante. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, não mais do que a ti mesmo, nem menos do que a ti mesmo. É na proporção que você se ama, você deve amar o próximo. E tem vezes que você deve amar o próximo mais do que você ama a si mesmo, dando a sua vida por ele. E um dos exemplos que eu cito é um homem que dá a sua vida para defender a vida de sua esposa e de seu filho. Um homem que dá a sua vida pela causa de Cristo. Um homem que dá a sua vida pelos seus irmãos em Cristo. Ok? E diz o seguinte: e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra com os santos e vencê-los. É o que o livro de Daniel também declara. Quando o anticristo surge, ele faz guerra contra os santos e é permitido vencê-los na carne, vencê-los no corpo. Por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ok? Aparente derrota. Uma vitória
segundo aos olhos do mundo, mas diante de Deus, grandemente se acumula a ira sobre eles. As pessoas vão se alegrar, as pessoas vão trair e odiar umas às outras. Isso é uma verdade incontestável. O que os homens fazem pelo dinheiro não está escrito. O que as pessoas fazem pelo dinheiro não está escrito. A pessoa que menospreza esse ídolo está cometendo um grande erro. O dinheiro é o maior ídolo do século. É o maior ídolo do século. Não tem outro Deus ou qualquer coisa que seja, não existe outro demônio que as pessoas adorem que receba tanta adoração quanto o dinheiro. O dinheiro recebe mais adoração no mundo do que Deus. As pessoas adoram mais o dinheiro do que a Deus. Só que elas não conseguem viver com o fato que no futuro elas serão colocadas à prova. Elas serão colocadas contra a parede. O que você ama mais? O dinheiro ou Deus? Porque ele falou, não pode amar dois senhores. Não pode amar a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Ou você vai amar muito a riqueza e vai se aprofundar nos seus pecados, ou você vai amar muito a Deus e vai se afastar dos seus pecados. Ok? Porque ali está escrito. Ou você se devota muito ao dinheiro, ou você se devota muito a Deus. Ou você se dedica a conseguir muito dinheiro, ou você se dedica a conseguir a sua salvação. Conseguir a graça, a misericórdia para ser salvo. Ou você se dedica a uma coisa ou a outra, não existe um meio termo. Ok? E diz o seguinte: foi-lhe permitido fazer guerra com os santos e vencê-los, e deu-lhes poder sobre toda a tribo, língua e nação. E adoraram-na todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, esse é um princípio interessante a se abordar. Eu vou trazer logo mais no canal vídeos sobre predestinação. Porque esse texto é bem claro, que Deus escolheu antes da fundação do mundo aqueles que seriam salvos. E o método que ele utilizou é um método em que não se pode, de nenhuma maneira, você dizer que a pessoa não é salva. As constatações no livro de Apocalipse são óbvias. Quem estiver morrendo por Cristo está sendo salvo. Os únicos que serão preservados serão os judeus. Quer dizer que Deus está sendo mal por não nos poupar da grande tribulação? Não. De maneira alguma Deus está sendo mal. Porque o Senhor, Ele quer nos levar a Ele. A todo custo. Mesmo que esse custo seja a sua vida. Porque Ele é mais precioso que a sua vida. Ele é mais precioso do que as coisas dessa terra. A eternidade que Ele oferece ao homem é algo indescritível. As coisas que vai haver no céu é algo que os olhos não viram. Nem nenhum ouvido ouviu. As coisas que Deus tem preparado para os que o amam. Então, as coisas que vai haver ali no paraíso são coisas que valem a pena o seu esforço, o seu suor, o seu sangue, a sua vida. E diz: adoraram os que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, antes de criar o mundo, Deus já julgou todas as coisas. Todos os acontecimentos. Ele já julgou tudo. Daí diz: se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém levar a cativeiro, em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Qual que é a paciência e a fé dos santos descrita aqui?
que o Senhor é o nosso vingador, que Ele fará vingança pelo seu templo. Quem que é o templo de Deus? Aqueles que honram a Deus em seus corpos, aqueles que amam a Deus de todo o seu coração, aqueles a quem a fé está destinada a produzir frutos. Porque é isso que a parábola do semeador vai dizer. A fé só gera frutos na terra a qual Deus quer que dê fruto. É algo que o homem não consegue produzir por si mesmo, é a fé. E se a fé não pode ser produzida pelo homem, então Deus dá a quem Ele quer. E Deus faz gerar fruto em quem Ele quer. E os que tentam falsificar esse fruto colherão as consequências. Não apenas porque não recebeu a fé da parte de Deus, mas porque também não se arrependeram de seus pecados. No verso 11 de Apocalipse 13 vai dizer: E vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres, semelhantes a um cordeiro. Esse aqui é o falso profeta. E falava como um dragão. Ou seja, tinha aparência de cordeiro, tinha aparência de ovelha de Cristo. Mas na verdade o seu ensino era enganoso. O seu ensino titubeava o tempo todo. O seu ensino é um ensino parcial, do qual vez fala a palavra de Deus, vez fala a palavra do diabo. Ele mistura o santo com o profano em seu ensinamento. E é isso que muitos pastores têm feito nos púlpitos. Temos misturado o santo com o profano. E eles também não deixarão de colher a destruição, porque para si mesmo tem plantado essa destruição. E diz: E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida de espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. Então, não apenas comunicará vida, mas também comunicará fala à imagem da besta, pelo que conhecemos hoje como inteligência artificial, ok? O homem tentando dar vida às coisas, como se fosse Deus, ok? E essa inteligência artificial, ela está programada para perseguir um povo específico. Que povo específico? O que não aceitar a marca da besta e nem adorá-la, nem adorar a imagem dela. Está programada para isto. E diz: E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, seja-lhe posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Essa questão do nome da besta, há comprovação que no nosso DNA está escrito o nome de Deus, ok? Então, de certa maneira, esse microchip ele não apenas vai ser um poderio de compra, não vai ser apenas você poder comprar ou vender, ok? Este microchip também tem o poder de mudar o DNA, ok? Porque fala do nome, não fala apenas que é uma marca, porque fala, ó, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, que é a marca, ou o nome da besta, ou o número de seu nome, que em hebraico, geralmente os hebreus,
Eles eram um povo que calculava muito as coisas. E chegava a um número específico que significava alguma coisa, somando as letras do alfabeto hebraico. Ok? Então, a letra que seria a letra A no alfabeto hebraico representa o número 1. A segunda letra é o número 2. A terceira é o número 3. E por aí vai. E eles vão fazendo essas somas até dar um número específico. E isso pode formar uma frase, isso pode formar um nome, isso pode formar qualquer coisa. E esse 666 vai formar um nome, ok? Então, terá o nome, terá a marca e o número do seu nome. E diz: para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, que é o número de um homem. E o seu número é 666. Ok? 666. No DNA humano, nas células humanas, os prótons, elétrons e os nêutrons, eles têm a mesma quantidade. 6 prótons, 6 elétrons, 6 nêutrons, e isso junta o átomo. Isso faz com que o átomo permaneça ligado ao corpo. Ok? E isso é o que compõe o corpo humano. Então o que acontece? É baseado nisso que eles formaram essa marca, ok? Pegando esta referência do corpo humano, eles criaram o número dessa marca. Então o que acontece? É uma maneira de o homem confrontar a Deus, porque nos nossos átomos está uma ligação com algo que é espiritual. O nosso pecado, ele nos afeta no corpo e afeta o nosso espírito também. Ele não vai afetar apenas o corpo. Ele afeta o corpo e o espírito. Faz com que o homem se desvie em seu espírito diante de Deus. Faz com que o homem contamine o seu espírito diante de Deus. Ok? Então ele vai dizer o seguinte, ó, no capítulo 14. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome dele e de seu pai, o nome de Jesus e o nome do Pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi a voz de harpistas que tocavam em suas harpas, e cantavam como um cântico novo, diante do trono de Deus, e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vai. Esses são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Logo mais vai dizer que esses 144.000 são 144.000 de 12.000 de cada tribo de Israel. 12.000 de cada tribo de Israel no mundo inteiro, que são virgens. Então, isso comprova para nós que o homem ele consegue viver sem as paixões da carne. O homem consegue viver sem se contaminar com mulher. Então, também diz o seguinte no verso 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para pregar. Ok,
nós pregamos a palavra de Deus, ok? E vocês não recebem. Muitos de vocês não recebem. E nós pregamos a palavra de Deus, sendo semelhança da vossa carne, compartilhando das mesmas dores, das mesmas angústias que vocês. E vocês não creem em nossa palavra, porque vocês imputam o evangelho como se fosse algo de homens, uma doutrina humana. Vocês não levam o evangelho como uma doutrina de Deus, ok? Porque nós falamos a verdade para vocês, vocês não creem. Mas quando o outro vem em seu próprio nome, dizendo a mentira, vocês acreditam. É o que Jesus disse em sua palavra: eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me receberam. Vocês não creram na minha palavra. Certamente, se outro homem, pecador, falho, vier em seu próprio nome, falando coisas de si mesmo, não engrandecendo a Deus, mas engrandecendo a si mesmo, certamente vocês o seguem e vocês os ouvem. Porque vocês querem ouvir coisas agradáveis. Vocês querem ouvir coisas que te afastam de Deus. Vocês querem permanecer em pecado. Vocês querem fundar um fundamento em suas casas. De qual casa são vocês? Vocês querem formar um fundamento. Vocês querem que o pecado entre em seu coração e forme raiz. E depois de haver formado raiz, vocês ainda se perguntam por que não conseguem sair mais do pecado. Porque se tornaram escravos do pecado e não conseguem mais sair. Vocês esperam a semente germinar, vocês regam com cuidado e depois perguntam: Senhor, por que eu não consigo abrir mão do pecado? Porque certamente vocês permitiram que o pecado criasse raiz no coração de vocês. O arrependimento ele deve ser verdadeiro. Não é meramente você se ajoelhar, chorar diante de Deus. Entende? O choro, ele é algo que revela o que está no nosso coração, é algo verdadeiro muitas das vezes. Na maioria das vezes o choro é algo verdadeiro. Porém o coração humano, depois que ele se endurece, é muito difícil quebrantá-lo. Ok? Só quem consegue quebrantar o coração é Deus. Você pode estar indo para Deus agora, você ora a Deus e logo mais comete um pecado. Ora, depois comete um pecado. Ora, depois comete um pecado. Isso pode te desanimar. Mas uma coisa que eu digo é permaneça. Permaneça orando. Não deixe de orar. Porque uma hora Deus vai fazer o milagre que você busca. Que milagre é esse? A conversão. O verdadeiro arrependimento que você busca, você vai achar. Mas continue clamando. Não deixe de clamar a Deus. Ok? Não permita que sua alma seja corrompida. Porque se afastar de Deus e não orar a Deus é se aprofundar mais e mais. Ok? E vai dizer o seguinte aqui, ó. Um anjo. Os anjos não têm pecado, ok? Os anjos de Deus não têm pecado. Eles não são perfeitos, mas não têm pecado. E esses anjos, no tempo do fim, 3 deles serão enviados a pregar no mundo todo. E o primeiro anjo a voar pelo meio do céu, ele tinha um evangelho eterno para pregar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, e tribo, e língua e povo. Então, todos que estiverem sobre a terra, toda nação, todo povo, toda língua, vai ouvir esse anjo pregar. E o que ele vai pregar? Dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Esse é o primeiro anjo. Qual que é a pauta do primeiro anjo? Temei a Deus. A primeira pauta
tenham medo de Deus. Não adianta a gente enfeitar e falar que a palavra temer a Deus não é ter medo. É sim ter medo. Tanto que o Cristo falou: por que vocês temem ao homem que mata o corpo e depois de haver matado o corpo, nada mais pode fazer? Direi a quem devem ter medo: temei aquele que depois de ter executado o corpo, matado o corpo, pode lançar no inferno tanto a alma quanto o corpo. Então essa é a pauta do primeiro anjo. Temam a Deus e deem glória a Deus, que fez o céu, a terra, as águas e as fontes das águas. Esse é o primeiro anjo que vem pregando. O segundo anjo seguiu esse outro, dizendo: caiu a Babilônia, aquela grande cidade que todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Qual que é, diante de Deus? Existe a prostituição no corpo, que nós conhecemos muito, que é a mulher vender o seu corpo e o homem usufruir desta venda desta mulher do seu corpo. E existe outro tipo de prostituição que não é muito falado, ok? Qual é o outro tipo de prostituição? A prostituição espiritual. Quando todas as vezes que nós nos voltamos ao pecado, nós estamos espiritualmente prostituindo. Por isso que fala que a grande Babilônia é a grande meretriz. Meretriz, no tempo passado, era prostituta, ok? A grande meretriz, ela se enfeitará com boas obras. Ela se enfeitará com muitas outras coisas. Ela se enfeitará com o ouro e com a prata dos reinos dessa terra. Ela achará que estará segura, que não virá sobre ela a calamidade. E por um tempo persistirá essa sensação. Mas a verdade é, breve virá a destruição sobre eles. E diz: tem um versículo que muitas pessoas podem interpretar errado, que é o seguinte: é uma profecia que diz: quando disserem paz e segurança, então lhes verá repentina destruição. Quando disserem paz e segurança, então lhes verá repentina destruição. Esse texto ele tem duas implicações. A primeira implicação: uma paz em todas as nações, orquestrada pelo anticristo. E após essa paz, ele se levanta para perseguir o povo judeu e os cristãos. Essa é a primeira implicação. A segunda implicação: aqueles que colocarem a marca vão desfrutar de uma breve paz. Não a paz de Deus, mas a paz do mundo. Vai desfrutar da paz do mundo. E quando eles se sentirem seguros, achando que nada virá contra eles, virá repentina destruição também. Qual repentina destruição? As taças da ira. O julgamento final, a condenação final. Virá essa destruição. Então, tanto para justo quanto para injusto virá repentina destruição. Uns receberão a destruição no corpo, outros receberão a destruição em sua alma. Cabe a você decidir qual lado você pretende ficar. Já não é tempo de deslizar na fé. Não, já é tempo de você se voltar mais a Deus. Ok? Não deixe de adorar a Deus. E essa é a pauta do segundo anjo. Não se prostitua com o pecado. Ok? Essa é a pauta do segundo anjo. Porque virá a queda da grande Babilônia, a grande meretriz. Ok?
e vocês não devem se fazer participantes com ela. E diz: e seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz. É uma ordem de Deus. Esses anjos saíram ao mundo pregando esse evangelho eterno e proclamando da parte de Deus, que ele instituiu o método de separar o joio do trigo e ao mesmo tempo condenar ou salvar o homem. E seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua mão ou na sua testa, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou sem mistura no cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos de Deus e diante do Cordeiro. O que é o vinho sem mistura? É um vinho forte. O vinho forte, na palavra de Deus, ele retrata juízo, ele retrata condenação, ele retrata um peso de Deus sobre os homens. Ok? Então, ele está falando, aquele que aceitar isso vai beber de um vinho sem mistura, do qual é o cálice da ira de Deus. E diz que e a fumaça de seu tormento sobre para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Está aqui a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz no céu que me dizia: escreve, bem-aventurados. O que é bem-aventurados? Muito feliz. Verdadeiramente feliz. Uma felicidade verdadeira. Não uma felicidade passageira como a do mundo, mas uma felicidade que permanece para todo sempre. Quer seja em vida, quer seja em morte. Quer seja na alegria ou na angústia. Quer seja na tristeza ou na alegria também. Quer estejamos felizes ou contristados. Em tudo isso, permanecemos felizes diante de Deus. Temos a alegria da salvação de Deus. E retemos a promessa de sua salvação. E nisso nos alegramos. E diz: bem-aventurados os mortos que desde agora, porque há cristãos morrendo no mundo todo. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito Santo, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Tem um provérbio na palavra de Deus que vai dizer o seguinte: os homens justos morrem sobre a terra, e os seus habitantes ficam se perguntando o porquê disto. Por que o justo morre? Porque o homem bom morre e o mal prevalece. Nesse mesmo versículo, na palavra de Deus, vai dizer o seguinte: morreram diante de Deus para descansar de suas obras, de seus trabalhos. E é a mesma pauta que está dizendo aqui. Os que morreram diante de Deus, em Cristo, o Espírito diz, morreram para que descanse de seus trabalhos. E é interessante porque o livro de Apocalipse vai dizer que na quinta trombeta, nesse período que o anticristo estiver governando, na quinta trombeta, se não me engano, vai falar sobre, ou na quinta trombeta ou no quinto selo, vai falar que os homens que morreram por causa do testemunho de Cristo lá no céu vão estar diante de Deus de dia e de noite clamando por justiça. E Deus dirá a eles que descansem por um tempo, até que se complete em todo o mundo
o número de seus irmãos e seus conservos, que hão de perecer da mesma morte. E o texto começa relatando o seguinte: e vi a alma dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus. E logo em seguida vai dizer que esses que foram decapitados não estão mortos, não estão em um lugar repousando longe de Deus. Não. Diz que estão diante de Deus, diante do trono de Deus, vivos em consciência. Vivos em consciência, clamando por justiça. Ó Senhor Deus, até quando tardarás em vingar o nosso sangue dos que derramaram a nossa vida sobre a terra? Até quando tardarás em trazer justiça? É isso que eles clamam. E diz o seguinte: e olhei, e eis que uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança sua foice e cega, e já vinda é a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. A seara da terra são os homens. Essa primeira cega, ela vem sobre os filhos de Deus. Essa primeira cega, ela vem sobre aqueles que receberam a salvação. Ok? Aquele que estava sentado sobre o trono meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo que está no céu um anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo. E clamou com grande voz ao que tinha foice aguda, dizendo: lança sua foice aguda, e vindimos cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo meteu a sua foice à terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Então, o que acontece? Por que foi executada essa justiça fora da cidade? Que cidade é essa? A Nova Jerusalém Celestial. Fora da Nova Jerusalém Celestial, foram lançadas as uvas, as pessoas das quais seguiram o anticristo. Ok? Aqui está relatando a condenação final. Logo mais ele vai falar sobre os 7 anjos com as 7 últimas pragas, né? Que seriam as 7 taças da ira de Deus. Então o que acontece? Até do capítulo 12 até o 14, ele relatou que o anticristo vai se levantar, relatou que os anjos vão pregar nesse meio tempo. E essa pregação será antes da instituição da marca da besta, ok? Porque quando as pessoas estiverem para colocar, já não vai ter mais tempo. Então será uma pregação feita por anjos no mundo inteiro antes do anticristo se levantar, ok? Então, o que a gente pode compreender? Falou do surgimento do anticristo, falou da instituição da marca da besta, falou sobre esses anjos pregando, e logo depois falou da vindima da terra, que seria o arrebatamento e a condenação final, né, das pessoas que aceitaram a marca.
A questão é, logo depois, ele já vai relatar as 7 últimas pragas, né? Que seriam as 7 taças da ira de Deus. Aqui ele está voltando o assunto, porque no versículo 16, ó, capítulo 16, e depois no capítulo 17 vai falar da queda da Babilônia, né? Os homens vão se lamentar, né? Por causa da queda da Babilônia e tal. Daí vai falar da alegria e do triunfo dos cristãos no céu, né? Nesse tempo, a gente compreende que as 7 taças da ira vai acontecer antes da condenação final, ok? Antes do julgamento final. Não vai ter pessoas sobre a terra depois que for arrebatado o povo de Deus. Não vai ter quem Deus queira salvar, entende? Na terra mais. Daí o que acontece? Aí virá as 7 taças da ira. Numa dessas 7 taças, sai 3 espíritos imundos para convocar os reis da terra para guerrear contra o povo dos santos. Isso é, dos que habitam no céu. Ok? Vai querer guerrear contra eles. E nesse momento, aí sim o anticristo será lançado no lago de fogo e o falso profeta junto com ele. Olha aqui, o anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo. A Bíblia não vai relatar que todos os outros seres humanos serão lançados no lago de fogo junto com eles. A princípio não. De começo não vão. E haverá um tempo de paz de 1000 anos. Que dá-se a entender que não são 1000 anos literais, ok? São 1000 anos no tempo de Deus, lá no céu. Que fala que os justos governarão com Deus 1000 anos. Nesses 1000 anos, que se passaria mais ou menos um dia na terra, Satanás ficará preso por um dia, que são esses 1000 anos. E nesse um dia, haverá pessoas sobre a terra. Haverá um breve momento para que as pessoas possam se arrepender. Não havendo, pois, o arrependimento, antes, nesse um dia, esses 3 espíritos malignos que estarão sobre a terra, espíritos enganadores, eles vão ficar reunindo os reis da terra, reunindo o povo da terra para guerrear contra Deus, para blasfemar o nome de Deus, para profanar o seu santo concerto. E as nações da terra serão seduzidas a confrontar a Deus e querer fazer guerra contra os santos. Nesse tempo, aí sim eles serão destruídos, passarão pelo julgamento e serão julgados segundo o que está escrito nos 2 livros que serão abertos no céu. Quais livros são esses? O livro da vida do Cordeiro, que os que se encontram lá serão salvos, e o livro das obras. As pessoas acham que é outro tipo de livro, né? Mas não, é o livro das obras que será aberto. Porque o julgamento ocorre baseando-se nas obras. Os homens serão julgados por suas obras, ok? Então, não somente pela fé. A fé é o que salva o homem, é o mais importante. Mas as obras é o testemunho da fé, ok? Esse testemunho é necessário para a salvação. Porque Paulo vai dizer: se você vê seu irmão passar fome, passar frio, sede, e tendo com que ajudar, não ajudar, como pode morar o amor de Deus no seu coração? Entende?
Se o irmão tem necessidade de alimento físico, de roupas, de vestimentas, é necessário que a gente, como cristão, ajude, auxilie, não só na pregação do evangelho, mas no cuidado para com os irmãos. Olhando para cada irmão, atentando para a necessidade de cada irmão e ajudando ele de diversas formas. Não só no conselho bíblico, mas também demonstrando de fato e de verdade o amor cristão, a qual muitos profanam esse amor, a qual muitos zombam deste amor. E eu posso dizer, com toda certeza, se procedermos assim e permanecermos até o fim, seremos salvos. Porque o próprio Cristo diz, no meio de toda aquela tribulação, no meio de terremotos, falsos profetas se levantando, no meio de fomes, doenças, guerras, rumores de guerra, no meio de tudo isso, ele diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Ele nos dá essa promessa, que se perseverarmos até o fim, juntamente com ele, seremos salvos. E já não haverá mais fome, e já não haverá mais sede, já não haverá mais dores, já não haverá mais doença, não haverá tristeza ou angústia. Não haverá homem que morra de velhice, nem criança que morra jovem, nem criança que morra, e nem mulheres que abortem. Não haverá nada disso lá no céu. Quantas e quantas crianças não perderam as suas vidas por causa da maldade humana? Quantas e quantas crianças não tiveram as suas vidas tiradas pelos seus próprios pais? Quantas e quantas crianças não têm sofrido tantas e tantas dores no mundo? Por meio da guerra, por meio da fome, por meio dos terremotos. Isso não é motivo de nos alegrar. Pelo contrário, é motivo de nos envergonhar. E a palavra de Deus diz, aquele que não recebe o reino dos céus como uma criança, não poderá ser salvo. Mas também a palavra de Deus diz, se a vossa justiça, da qual muitos homens se gloriam, não superar a dos escribas e fariseus, não herdareis o reino dos céus. Muitas pessoas olham para os escribas e os fariseus e pensam, eles eram homens hipócritas, eles eram homens perversos, isso e aquilo. Sim. Mas na prática da palavra de Deus, mas na prática dos mandamentos, como método de salvação que eles aceitavam, não existia outros homens igual a eles. Na prática dos dízimos, não havia outros homens igual a eles. Na prática das ofertas, não havia outros homens igual a eles. Na prática da guarda do sábado, não havia outros homens igual a eles. Na prática da pregação, não havia outros homens igual a eles. A pregação deles era verdadeira. O que não era verdadeiro era o coração deles. O coração deles estava cheio de orgulho, cheio de avareza, cheio de idolatria, cheio de desprezo com os homens. Mas ele disse, se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, de maneira alguma herdareis o reino dos céus. Como deve ser feita a prática de boas obras, então? Com total disposição e amor ao próximo, pensando no bem do próximo e não em ser visto pelos outros homens. Não em querer glória humana, mas em amar o próximo puramente por amor a ele, como as crianças fazem. Se possível, as crianças ajudariam todos.
Se a criança tivesse à disposição, tivesse dinheiro como os adultos têm, elas seriam as melhores em prática de boas obras. Não haveria quem superasse as crianças em boas obras. E elas são salvas, não por obras. Sabe qual que é uma das maiores características da criança que a gente deve buscar? Confiança no pai. A criança, ela confia no pai e na mãe dela, que é falho, que é pecador. Confiança tal da criança em confiar no pai e na mãe, que quando o pai e a mãe agridem ou matam essa criança, ela não sabe o porquê. Ela chora, ela sente dor, ela sente angústia, mas ela não sabe o porquê. Será que o testemunho das crianças não é verdadeiro? Será que poderá alguém se levantar e dizer: essa criança não foi salva? Será que poderá se levantar alguém cheio de justiça própria e dizer: essa criança foi salva porque não aceitou Jesus como seu Salvador? Uma criança de 3 anos, de 2 anos, uma criança de 5, 6 anos que é morta pelos seus pais. Será que essa criança não foi salva? Será que o coração humano se endureceu tanto a ponto de não acreditar que as crianças são salvas? Ora, nós que somos humanos, somos maus, pecadores, a gente vê essas coisas que acontecem, a gente se indigna, se ira, muitas das vezes. Quanto mais Deus, que é santo e não tem pecado algum. Os homens desprezaram essas almas, os homens desprezaram essas crianças, jogaram de altos de prédios, abortaram seus filhos no ventre. Por meio da guerra mataram crianças. Por causa de seus confrontos egoístas, por causa dos seus amor ao dinheiro, por causa de várias coisas, abandonaram as crianças, deixaram elas à deriva. Pois as almas que eles rejeitaram, o Senhor acolheu no céu. O Senhor as amou no céu. Antes da fundação do mundo, o Senhor já havia amado elas, já havia preparado lugar para elas. Se o Senhor se compadece dessas crianças, se o Senhor se compadece desses inocentes que não fizeram nada para perder as suas vidas, se o Senhor se compadece de tudo isso, a mim e a você, que vivemos anos no pecado, que conhecemos o pecado mais profundamente do que uma criança, nós que temos consciência do pecado e sabemos que o pecado é errado, nós não somos como a criança que não sabe o que é errado. Nós não somos como ela. Você acha que o Senhor não se compadecerá de nós? Você acha que o coração de Deus é um coração igual dos seres humanos? Você acha que o coração de Deus é um coração que está endurecido para salvar o homem? Você acha que a mão de Deus está distante de você?
A palavra de Deus diz que a mão dele está estendida para salvar o homem. Deus não está longe, não está alto no céu, não está profundo como no mar. Ele não está longe, ele está perto. Ele está com o braço estendido para salvar. Mas eu pergunto: quem clamará pelo socorro de Deus? Quem clamará por essas crianças? Quem clamará por mim e por você? Eu não posso clamar pela sua salvação no sentido de que eu vou te salvar. No sentido de que a minha oração por si só pode te salvar, não. A única coisa que eu posso fazer é interceder para que Deus quebrante o seu coração. Para que Deus transforme em você um coração puro como de uma criança. Você acha mesmo que elas sabiam que iriam ser mortas por seus pais? Você acha mesmo que elas sabiam que ia ser morta de fome ou pela guerra? Às vezes o Deus castiga as crianças para castigar o pai. Às vezes Deus corta a criança, a vida da criança, para que o pai aprenda a depender de Deus. Se há crianças morrendo ao nosso redor, é para que você reflita sobre os seus pecados. É para que você olhe aquela criança que não fez nada. Os pais deveriam orar: Senhor, que caia sobre mim o meu pecado, mas que não caia sobre a vida do meu filho, que não caia sobre a vida da minha filha. Senhor, tem de misericórdia de mim, tem de misericórdia da minha família. Tenha misericórdia de meu filho. Perdoa o meu pecado, não permita que as consequências do meu pecado atinjam meu filho, como atingiu a Davi, que perdeu seu filho quando nasceu, que viu seus filhos morrendo um após o outro, filhos querendo tomar o seu trono, e Davi não se agarrou a seu trono. Davi fugiu. O trono dele não significava nada. Seus filhos eram algo valoroso diante dele. E quando seu filho que tentou tomar o trono foi morto pelo exército que guerreava por Davi, eles levaram essa notícia a Davi. E agora eu te pergunto, se Davi perde, ele morre e seu filho assume seu lugar. Se o exército de Davi vence, ele não tem motivos para se alegrar porque seu filho morreu. Olha com grandes consequências Davi passou. Era melhor ter morrido do que passar pelo que Davi passou. Muitos de nós não aguentariam passar pelo que ele passou. O pecado que ele cometeu perseguiu ele pro resto da vida. A consequência do seu pecado seguiu ele até o fim dos seus dias. Nunca mais deixou de se derramar sangue na casa de Davi. Se Deus tratou o homem, que se chama segundo o coração de Deus, segundo as Escrituras, dessa maneira, como você acha que ele nos tratará? Se a Cristo Jesus, ele se agradou em moê-lo na cruz, ele se agradou em executar a sua justiça, em satisfazer a sua ira em Jesus, para que não recaia sobre nós o cálice de sua ira. Ele deu de beber o cálice da ira a Jesus. Se a Jesus, que não tinha pecado, foi tratado desta forma, para nos mostrar o horror do pecado,
quanto mais aos homens dessa terra. A palavra de Deus diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque acharão misericórdia. E também diz que a misericórdia, ela vence o juízo, ela vence a condenação. Se clamarmos a misericórdia de Deus para sermos salvos, perdoados, também devemos perdoar aqueles que chegam com o coração quebrantado diante de nós. Devemos perdoar os nossos irmãos, devemos perdoar as pessoas no mundo, não devemos reter mágoa de nenhuma maneira. A mágoa é algo corrosivo, é algo que destrói o homem. É algo que perturba a paz no coração do homem. Muitos homens são orgulhosos e não confessam pecado. E também não perdoam. Quando pedem perdão, querem ser perdoados. E eu digo em verdade a vocês, segundo a Escritura, não terá perdão para quem não libera também perdão. E esse é um dos castigos de Deus. Você viver com culpa no seu coração, você ter a sua paz perturbada, e isso para te chamar ao arrependimento e a liberar perdão também. Ou você acha que Cristo quer que sua igreja fique dividida? Claro que não. Então, irmãos, espero que tenham entendido o recado. Espero que tenham aprendido a permanência na fé nesse vídeo. E creio que Deus há de salvar vocês. De que Deus há de confortar vocês em suas tribulações. Não somente isso, mas dar força em meio a toda ela, a fim de que sejamos cheios da virtude de Cristo, da coragem, da misericórdia, da fé, da bondade, da paciência, da mansidão, da fidelidade para com Deus. Sejamos cheios dessas coisas e busquemos as coisas do alto e não a da terra, porque está escrito: as coisas do alto são eternas, as coisas da terra perecem e tem data para acabar. O alimento que hoje comemos, esse alimento perece, esse alimento passa, mas esse alimento permanece para a vida eterna. Graça e paz a todos, uma ótima semana.